Propagação do calor, capítulo 3, calorimetria. Vamos analisar esses slides aqui, ó. Condução térmica. O que é condução térmica? É a propagação de energia, na qual a energia térmica se transmite de partícula em partícula. Temos aqui uma ilustração, olha aqui, ó. E essa transmissão a gente chama de que ela acontece no sentido do fluxo do calor. Extremidades mais quentes, uma agitação maior. Extremidade mais fria, agitação térmica menor. Como você observa aqui, ó. A partícula vai de partícula em partícula. Aliás, o calor vai de partícula em partícula. Durante o dia, como é que é o vento, não é? Como é que os ventos se comportam? Nós temos aqui uma ilustração. Observe aqui, ó. Durante o dia, o que é que a ilustração está mostrando para nós aqui, né? Durante o dia, observe o que está acontecendo aqui e durante a noite. O ar, a massa de ar que está em contato com a água e a massa de ar que está em contato com a terra. Observe que o ar está mais quente, é aquele que está em contato com a terra. E esse ar, ele sobe. E quando ele sobe, ele deixa um espaço vácuo ou vazio. Vocês conseguem ver aí, olha, o azul está menos intenso. E o ar menos quente que está em contato com a superfície da água, ela vai ocupar esse espaço que o ar quente deixou. Estão vendo? Então, durante o dia, o vento sopra do mar para a terra. Já na outra ilustração acontece esse processo pelo contrário. Olha aqui, olha. Nós temos aqui a noite. Como é que acontece? Ó, já pela noite, a água, ela guarda o calor, passa o dia todo absorvendo calor e à noite ela vai liberar esse calor para as camadas atmosféricas. Então, o ar que está em contato com a água se torna mais quente, então ele sobe. O ar menos quente, que é o que está em contato com a terra, vai ocupar o espaço deixado por esse ar que subiu. Então, durante a noite, a brisa marítima vai soprar, o vento vai da terra para o mar. Durante o dia, a brisa sopra do mar para a terra e à noite o sentido é invertido. Compreenderam o sentido? Então, isso aqui é um exemplo, tá, da convecção, um dos modelos de convecção. Como é que acontece a convecção? E nós vimos aqui o sentido do fluxo do calor através da condução térmica. E nós podemos também agora ver o próximo slide, não é? E pulamos muito. Tá aqui. O próximo slide é esse aqui, ó. Olha aqui ele. O que é que tá mostrando aqui nesse slide? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos o caso aqui que é a inversão térmica. Então, o fenômeno natural da inversão térmica é uma alteração do sentido do movimento das correntes atmosféricas por convecção. A gente viu lá, né, a questão das convecção, o movimento das correntes de ar. Então, a inversão térmica, o que é a inversão térmica? É o fenômeno natural da inversão térmica. É uma alteração do sentido de movimento das correntes atmosféricas por convecção. Nós temos aqui. E o que é a radiação, irradiação, radiação térmica? É a propagação de calor, na qual a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Dessa forma de propagação, a velocidade das ondas é extremamente elevada em vários meios materiais, como o ar, o vidro, a água. Então, observe aqui, que nós temos aqui, ó, o quê? O Jardim Botânico de Curitiba. Foi inaugurado em 1991 a sua estufa. Temos característica da floresta atlântica do Brasil. E essa fotografia de 2014, tá lá, ó. Jardim Botânico.
Nós temos aqui, tá, o que acontece dentro de uma estufa. Olha aqui, ó. A luz aquece os corpos e o chão. Luz solar. O que acontece? O ar quente sobe no interior da estufa, não é? Olha, e aquecido ele sobe. Raios infravermelhos não saem, ficam presos na estufa. E nós temos aqui um outro tipo de onda, né? Outros tipos de onda. Algumas são refletidas, outras ficam presas. O ar quente, ele sobe no interior da estufa, representado por essa setinha amarela. Tá? As setinhas vermelhas são outros tipos de onda que escapam. E os raios infravermelhos, eles não saem. Observe aqui, ele bate lá em cima e volta. Nós temos a representação de uma estufa comum de vidro. Tá? Então, o slide, ele mostrou aqui o que é mesmo? A inversão térmica, o que é a inversão térmica, o que é a irradiação ou radiação térmica. A inversão térmica, o fenômeno natural da inversão térmica é uma alteração no sentido do movimento das correntes atmosféricas por convecção que ocorre. Radiação ou radiação térmica é a propagação do ar, na qual a energia térmica se transmite através de ondas eletromagnéticas. Dessa forma de propagação, a velocidade das ondas é extremamente elevada em vários meios materiais, como o ar, o vidro e a água. Então, outros tipos de ondas, nós temos aqui, ó, ondas eletromagnéticas, ondas magnéticas se propagando, representada pela setinha vermelha. Ok, então a gente vai ver agora o slide 14. O que o slide 14 está mostrando aqui? O fluxo de calor é a quantidade de energia proveniente da chama que atravessa o fundo da panela por unidade de tempo. Ele depende da intensidade da chama e das características da própria panela, tais como o material é feito através do contato com a chama e sua espessura. Temos aqui a ilustração. Alguns fogões apresentam queimadores de tamanhos diferentes, para que se possa aproveitar melhor o fluxo de calor para a panela e evitar o consumo desnecessário do gás. Fluxo de calor por condução, como é que ele ocorre? Capítulo ainda é o 3, estudo é a calorimetria. Temos a lei de Fourier em um regime estacionário de condução, em que a propagação da energia térmica é constante através de um material condutor homogêneo. O fluxo do calor é diretamente proporcional à área de secção transversal, A-zão de área, e a diferença de temperatura, delta θ, entre as extremidades. Radiações térmicas e a lei de Stephen-Boltzmann. A lei de Stephen-Boltzmann estabelece que o poder emissor de um corpo negro em equilíbrio térmico a certa temperatura absoluta tesão proporciona a tesão elevada à quarta potência. Radiações térmicas e a lei de Stephen-Boltzmann. Então, o slide ele é bem resumido, né? Ele fala sobre a lei de Fourier em um regime estacionário de condução em que a propagação de energia térmica é constante através de um material condutor homogêneo. E o fluxo do calor é calculado como? É representado pela constante φ, não aparece aqui a fórmula dela. Diretamente proporcional à área de seção transversal. Aí as radiações térmicas, né, tem a ver com a lei de Stephen-Boltzmann. Vamos para o slide de número 16 agora. Subtema, efeitos do calor. Vamos ver o que é que diz aqui. Quando um corpo troca calor com sua vizinhança, ele pode sofrer variações nas suas dimensões. Pode variar a temperatura ou o seu estado físico alterado. Vamos ver os efeitos do calor. Quais são os efeitos do calor? Quando um corpo troca calor com a sua vizinhança, ele pode sofrer variações nas suas dimensões. Pode variar a sua temperatura ou ter seu estado físico alterado.
duas consequências, tá, do efeito do calor, que é a variação da temperatura, só mudar, ou mudança de estado. Bom, aí a gente vai entrar em detalhe, né? A gente vai estudar aqui 3 tipos, né? Ó. Calor sensível e calor latente. A gente vai ver, tá, a diferença desses dois aí. Acabamos de ver os efeitos do calor. Quais são os efeitos do calor mesmo? Ele pode só mudar a temperatura ou pode mudar o estado físico dessa substância. Então, e o que significa calor sensível? E o que significa calor latente? Olha, calor sensível é o calor trocado, que faz com que uma substância sofra variação somente de temperatura. Então, o calor sensível, o nome já diz, né? Ele só vai fazer variações na temperatura. E calor latente. O calor latente é o calor trocado, que altera o estado físico de uma substância com temperatura permanecendo constante. Observe, já o calor latente não vai haver mudança na temperatura. Ou seja, durante o período que uma substância está mudando de estado físico, a sua temperatura vai permanecer inalterada. Troca de calor entre corpos e sua lei geral. Então, observe, a soma algébrica das quais, ou seja, a soma algébrica das quantidades de calor trocada entre N corpos em um sistema termicamente isolado não é nula. Ou seja, quantidade de calor 1, quantidade de calor 2, quantidade de calor 3. No final, tudo vai dar zero. Então, a soma algébrica das quantidades de calor trocada em N corpos em um sistema termicamente isolado é nula. Bom, vamos passar para o slide 17 agora. O que diz o slide 17? Mudanças de estado. Em geral, as substâncias se apresentam em 3 aspectos ou fases, também chamadas de estado físico da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, na fase sólida, as partículas de substâncias estão muito próximas das outras, agrupando-se de forma coesa. Já na fase líquida, as partículas de substâncias estão um pouco mais afastadas na fase sólida, pois as forças de coesão já não são tão acentuadas. E na fase gasosa, as partículas de substâncias estão completamente separadas umas das outras. E se estão separadas umas das outras, então na fase líquida as partículas de substâncias estão um pouco mais afastadas, muito mais afastadas do que na fase sólida, pois as forças de coesão já não são tão acentuadas. Já na fase gasosa, as partículas de substâncias estão completamente separadas umas das outras e situadas relativamente a grande distância. Está aí um motivo pelo qual os gases não transmitem o calor tão bem, né? Devido à sua distância das suas partículas. Muito bem, agora a gente vai diminuir isso aqui. Vamos passar para o slide de número 18. O que diz o slide 18, né? Diz assim, ó, vaporização e a condensação. A vaporização ocorre quando partículas de uma substância em fase líquida recebem energia suficiente para passar para o estado gasoso. A vaporização recebe 3 nomes, dependendo de como ela vai acontecer, né? Ela pode ser evaporação, ebulição ou calefação. Temos aqui as ilustrações, né? Olha aqui, ó. A vaporização, tanto na situação A, a roupa no varal, quanto na situação B, a água fervendo. Dependendo da área, da superfície, do líquido, da temperatura e de outros fatores, como a presença de vento e a umidade relativa do ar. Então, vemos aqui, ó, na frigideira quente, a água vaporiza por calefação. Faz aquele típico que a pessoa chama tchan, tchan, aquele chiado, né? Quando tu joga uma gota de água,
Em uma chapa quente, rapidamente ela sai do estado líquido para o estado de vapor. Então a gente chama essa mudança rápida e brusca de calefação. E a vaporização, onde é que ela ocorre? Ela vai ocorrer de forma lenta, né? E um exemplo disso é quando a roupa está no varal. Na superfície de um recipiente gelado de vidro ou metal, é sempre possível ver gotículas de água condensadas. De onde vem essa água? Então, geralmente, você tem aqui um copo de água gelado. Em torno desse copo, você vai ver que vai formar gotículas de água. De onde vem essa água? Ela veio do ar. Se condensaram. Teve uma diminuição de temperatura dessa água, desse ar, e ela foi para o estado líquido. Ok? Ok, aqui nós temos uma vasilha fervendo, né, no fogo. Nós temos o exemplo da ebulição, que é a passagem de maneira mais ou menos lenta, né, da água do estado líquido para o vapor. Temos a ebulição, a condensação, ilustrada pelo esse copo, a calefação pela gota de água na chapa quente e temos a vaporização na roupa no varal. São 3 maneiras, tá, de acontecer a evaporação. A evaporação, aliás, a vaporização recebe 3 nomes, quais são? Evaporação, ebulição e calefação. Muito bem. Então vamos passar para o slide 19. O que diz 19? Mudanças de estado. Bora ver o que diz aqui? Pressão máxima de vapor. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão máxima de vapor de um líquido iguala-se à pressão atmosférica. Chamamos isso de pressão máxima de vapor. Fusão e solidificação, que são isso? Sob determinada pressão, a fusão ocorre quando fornecemos energia necessária para uma substância no estado sólido. O calor que o sólido recebe faz com que aumente a vibração das partículas, quebrando um retículo cristalino ou ampliando a distância entre elas. Muito bem, e vamos ver o que significa o regelo, ou o que é o regelo? É uma anomalia. O regelo é um fenômeno segundo o qual alguma substância, quando submetida a determinada pressão, funda em si e volta a solidificar-se quando a pressão extra é removida. E a sobrefusão? Sobrefusão, líquidos resfriados lentamente em ambientes sem impurezas ou vibrações, pode ultrapassar o ponto de solidificação e continuar no estado líquido. Então, sobrefusão e o regelo são algo muito curioso para se pesquisar, certo? Vamos ver aqui o slide número 20 agora, capítulo 4, mudanças de estado, isotermas de Andrews. Em meados do século XIX, os físicos já sabiam que a condensação do vapor não dependia apenas de sua temperatura, mas também da pressão aplicada. Para testar essa relação, o químico irlandês Thomas Andrews realizou um experimento com uma amostra de gás carbônico, CO2, a temperatura constante, modificando a pressão, aplicando-a, aferindo os respectivos volumes. Através desse experimento, ele determinou as condições necessárias para que um líquido possa coexistir com o seu vapor. E o diagrama de fase, o que são? O diagrama de fase de uma substância pura é o diagrama pressão versus temperatura, que indica seu estado físico, conhecendo apenas essas duas grandezas. Higrometria. O que é isso? Higrometria ou psicometria é a parte da física que estuda a quantidade de vapor de água existente na atmosfera em dado momento. Essa quantidade influencia o metabolismo humano.
a respiração, a transpiração, a sensação de conforto, a demanda é a evaporação do ciclo da água, o clima e os ventos meteorológicos, chuva, granizo, nevoeiro, ou seja, essa higrometria, ela vai estudar aí, tá? A quantidade de água que está no ar, o grau da umidade do ar. Então, é a parte da física que estuda a quantidade de vapores de água existentes na atmosfera em um dado momento. Por que isso é importante? Porque sabendo essa quantidade, a gente pode ver a influência disso no organismo humano. Tá? A qualidade da nossa respiração, da nossa transpiração e a sensação de conforto ou desconforto vai depender do grau de umidade do ar. Bom, agora a gente vai passar para uma atividade de exercício, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês podem voltar a esses tópicos aí, fiquem à vontade. Só é parar o filme, tá? O vídeo e rever de novo. Bons estudos.